Saudações a todos dos encontros cinematográficos. Queria aproveitar a oportunidade para dizer que fiquei bastante feliz em saber que essa homenagem ao Enzo Castellari vai acontecer no encontro desse ano, e em saber também que o castellarismo brasileiro vai poder contar com um dos seus representantes mais ilustres aí. Queria agradecer o convite do Zé e do Mário para falar sobre o filme do Castellari, que hoje, cada vez mais, é para mim um modelo de liberdade no cinema, um modelo de inspiração, e é também um filme que me transporta, que me faz pensar em coisas que vão além do filme, coisas que fazem parte da minha vida e que, sem desviar muito do filme, mas eu vou tentar compartilhar com vocês como parte do comentário sobre o filme. Eu escrevi uma nota sobre o Quel Maledetto Treno Blindato há poucos dias, justamente após o anúncio da programação dos encontros desse ano. Então, eu vou ler a nota e vou acrescentar algumas coisas que eu considero oportunas, que são coisas que são importantes para mim, pelo menos. A nota é basicamente o seguinte: o método adotado em Keoma de filmar sem roteiro, inventando o filme no dia a dia das filmagens, nada de novo no país do Rossellini, sente-se muito mais aqui, um filme que cada plano, cada detalhe perceptível ou imperceptível, cada decisão parece participar de um mesmo imponderável, parece ser o produto de um sopro de alívio, um alívio que vem da liberdade, da autonomia que se assume em relação a um determinado quadro, uma determinada iconografia, um determinado tipo de filme. Em Keoma, tudo convergia para a morte, do gênero, sobretudo, ou melhor, do filão. Isso quer dizer uma variante feita com os despojos da produção de um certo tipo de filme. Enquanto em Quel Maledetto Treno Blindato, tudo desvia o tempo todo dela. É essa a aventura, a última chance sucessivamente postergada. Esse alívio que, mesmo na hora da morte, mesmo na hora de partir, consegue desagregar o campo, consegue deixar tudo aberto para que uma nova aventura comece do lado de lá e de cada câmera. E o que pode ser essa aventura? Eu não posso falar por quem está do lado de lá da câmera. Então vou tentar falar por quem está do lado de cá. Vou tentar falar por mim. Ainda no começo do filme, logo depois que o grupo se aposta do caminhão e segue um caminho que vão seguir inventando ao longo do resto do filme, o motor arranca, o caminhão segue viagem, patina, zigue-zagueia um pouco, e logo adiante a gente vê o caminhão numa clareira formidável, banhado pela luz do sol da manhã espalhada pela serração da campanha francesa, que eu imagino que seja, na realidade, a campanha italiana. O Boris Venson diz aos outros bastardos que planeja ir para a Suíça, e o caminhão se perde muito brevemente no horizonte, porque o ritmo do filme é rápido, as coisas se sucedem muito rápido e muito instantaneamente, como na vida. E parece que é só um momento de passagem de uma cena para outra do filme. E, na realidade, para mim, eu sempre senti esse trecho, eu sempre senti que nesse trecho o essencial do filme se passa. Nesse momento, eu quase consigo sentir a densidade do ar na manhã da filmagem, consigo sentir o cheiro da terra, a temperatura mais amena, o mundo se entregando à ficção de um filme, se entregando igualmente às pessoas da equipe que estavam fabricando a ficção desse filme. E, de repente, o que me toma, e isso é uma coisa comum nos filmes do Castellari, esse sentimento, né? Seja os filmes do Bronx, seja Keoma, seja Day of the Cobra, seja La Via della Droga, é a sensação de estar nos lugares que eu vivi e que eu gostei de viver, com as pessoas que eu vivi e com que eu gostei de viver.
Eu nasci numa região aqui do Brasil que foi uma colônia de italianos. E a gente passava os fins de semana, muitas vezes, numa cidade chamada Nova Veneza. Foi uma das poucas cidades daquela região toda que manteve e mantém as características de colônia italiana até hoje. As casas, a comida, o dialeto que os imigrantes trouxeram e seguiram praticando por anos, a piazza, né? Uma piazza que, se eu não me engano, tinha prefeitura ali, enfim. E a gente ia em família, né? Geralmente meu pai guiando, e essa sensação de que tudo podia acontecer, de que tudo era novo, tudo era pela primeira vez, né? De que o desvio, na realidade, podia ser o verdadeiro caminho, né? E tudo isso tingido pelo cheiro do mato na manhã, né? Pela manhã, a umidade do ar, tudo ainda um pouco embaçado por aquela luz mais difusa que o sol faz antes das 10 horas. Enfim, quando eu penso nesses momentos que eu passei com meu pai, e que foram importantes para mim e para ele, eu não consigo pensar em uma cena, um plano, uma imagem de cinema que capture tão bem essa sensação, esse sentimento, quanto a do filme do Castellari que vocês vão assistir agora. Então, quando eu falei de liberdade, era também isso que eu queria que fosse entendido. Que essa liberdade de criação que existe em todo o cinema do Castellari, e muito forte em certos momentos dos filmes dele, e geralmente quando a gente menos espera, ela passa a ser a nossa liberdade, ou ao menos nos faz sentir, nos faz lembrar desse sentimento de liberdade, que é uma coisa bonita, e é uma coisa bonita, muito bonita no cinema, quando o cinema consegue capturá-la. E no que ele fez de melhor, o Enzo Castellari capturou isso. E eu queria agradecer a ele por ter me colocado a par desse sentimento por tantas vezes que eu vi os filmes dele. E nesse filme em particular, principalmente nesse filme.